Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é mais um do nosso quadro semanal, que é contando e explicando filmes de terror. O filme que eu trouxe hoje pra vocês é um dos meus filmes favoritos. Ele não é um terror pesado, mas é um terror, assim, muito bem feito. E eu tinha que trazer pra vocês, porque eu prometi, já tem bastante tempo. E finalmente, hoje é o dia. Então vamos lá. O filme de hoje se chama O Mistério das Duas Irmãs. E ele começa assim. A Ana, ela tá contando pro psiquiatra dela um sonho que ela tem recorrentemente. Nesse sonho, ela tá numa festa no lago, tem uma fogueira, tem várias pessoas ali bebendo e tal. Aliás, vários adolescentes, assim como ela. E ela tá beijando o namorado dela, o Matt. E ela empurra o Matt e sai correndo. Ao redor do lago tem uma floresta. E a Ana entra nessa floresta e ela vê 3 sacos de lixo branco. Quando ela para pra olhar para aqueles sacos, eles estão se mexendo. E um deles abre e cai uma cabeça e depois partes do corpo de uma menininha ruiva. Nisso, essa menininha fala pra ela não ir pra casa. A Ana, ela fica super assustada e sai correndo. Ela entra em casa e escuta o sino da mãe dela tocando. Vai fazer sentido depois que eu contar pra vocês. Ela escuta esse sino tocando e quando ela olha pela porta do quarto da mãe dela, que tá fechado, começa a escorrer sangue pela fechadura. E nisso, tudo explode. E ela acorda. Então ela começa a dizer pro psiquiatra dela que esse sonho é recorrente. Ela diz que não lembra o que aconteceu no dia da morte da mãe dela. O psiquiatra diz então que é normal que a mente dela comece a criar várias histórias para meio que preencher as lacunas ali do que aconteceu naquele dia, já que ela não lembra, e que ela já tá bem e que ele vai dar alta pra ela voltar pra casa. No caso, a Ana, ela tá numa clínica psiquiátrica e ela tava no meio de uma sessão e o psiquiatra fala isso pra ela. Bom, a Ana começa a arrumar as coisas dela pra poder sair. E no quarto que é de frente ao quarto dela, tem uma colega. E essa colega vê ela arrumando as coisas e fala assim: ai, você não pode ir, pra quem que eu vou contar minhas histórias e tal. E começa a ficar bem agressivo, o enfermeiro pega ela e leva ela dali. E a Ana sai da clínica, o pai dela tinha ido buscar ela. E ela entra no carro e tudo, eles começam a conversar. Enfim, vão conversando, a Ana chega finalmente em casa. Bom, vou explicar pra vocês mais ou menos o cenário. A Ana, ela morava numa casa do lago, uma casa gigantesca, que ficava de frente pro lago, então era uma cidade meio que nesse estilo. A Ana entra em casa, tá guardando suas coisas ali e procura na irmã dela. E aí, quando ela olha pela janela, ela vê que a irmã dela tá dentro do lago, nadando, então ela sai de casa e corre até lá pra poder encontrar a irmã. Só que enquanto ela tá indo pra lá, ela passa pela cozinha e vê a nova madrasta dela, que é a Rachel. Elas começam a conversar meio esquisitas ali, enfim, ela sai e vê a casa que fica meio que dentro do lago. Eu vou explicar pra vocês. Tem a casa da Ana, que ela mora, que é uma casa gigantesca, que é de frente ao lago. E aí tem uma casinha menor, que é meio que a casa das máquinas, um chalézinho, que fica mais pra dentro, assim, na beira do lago mesmo. Ali, a mãe da Ana ficava quando tava doente. A mãe da Ana, ela foi diagnosticada com câncer e ela quis passar os últimos dias dela no chalézinho ali, que ficava mais perto do lago, que tinha uma brisa mais suave, que escutava o som dos pássaros. Não que na outra casa não escutasse, mas ela preferiu ficar ali pra, sei lá, ela quis. E aí a Ana, ela vê aquela casa ali e resolve dar uma olhada e tal. Enquanto ela tá olhando ali, a irmã dela aparece, a irmã dela sai do lago, aparece e elas começam a conversar. A irmã dela tá super chateada e diz que ela abandonou ela ali com a madrasta e o pai no momento mais difícil da vida delas. E que ela nunca perdoaria ela, mas ela tava, tipo, zoando, sabe? A Ana volta pra casa e a madrasta dela continua na cozinha e começa a conversar com ela, dizendo que quer ser amiga dela e tal. A Ana, ela tem uma personalidade introvertida, então ela não gosta muito de conversar, ela é bem caladinha, então ela só fica concordando com o que a madrasta tá dizendo. E ela decide ir até o sótão. No sótão da casa, ela acha uma caixa com várias lembranças da mãe dela, várias fotos do casamento, fotos delas pequenininhas, enfim. E acha também um sino. Bom, esse sino a mãe dela usava, porque como ela ficava nesse
nesse chalé mais perto do lago e ela tava muito debilitada. Ela meio que usava esse sino pra chamar ajuda, caso ela precisasse. E o sino tava ali dentro da caixa. Então a Ana pega aquele sino e leva pro quarto dela. Tá de noite, a Ana vai dormir e no meio da noite ela escuta o sino da mãe dela tocando meio que no corredor onde ficam os quartos. A Ana olha assim, achando esquisito, a porta do quarto dela abre e aparentemente alguém entra se arrastando. Ela leva um susto porque ela vê que é a mãe dela simplesmente toda queimada. Ela fica super horrorizada e aí, do nada, a mãe dela desaparece e a porta fecha. A porta do quarto da Ana abre de novo e a irmã dela entra e ela tá um pouco bêbada, ela tava vindo de alguma festa. E ela vê o sino ali do lado da cama da Ana. E ela diz que odeia aquele sino, que era pra aquele sino continuar no sótão, que era onde ele tava. Porque a madrasta delas, que na época era enfermeira da mãe delas, tinha comprado aquele sino pra colocar no pulso da mãe delas, fingindo que era pra ela pedir ajuda, mas na verdade era pra ela saber quando ela estava se aproximando, porque ela tava tendo um caso com o pai das meninas. Então, pra que a mulher, que no caso é a mãe delas, não flagrasse os dois, ela tinha amarrado aquele sino no pulso dela que ela tinha comprado em algum pet shop. Então a Alex odiava aquele sino, porque a Ana super tinha como uma recordação da mãe, que era o jeito da mãe pedir ajuda e tal, mas a Alex contou essa versão pra Ana que ela aparentemente não conhecia. No outro dia, a Ana e a Alex, elas vão nadar no lago, elas estão conversando ali, e aí elas veem um barco se aproximando. Nisso a Alex fala que vai deixar ela sozinha, porque é o namorado dela que tá chegando, então a Alex sai nadando e deixa a Ana sozinha ali. No barco tá o Matt, que é aquele namorado da Ana que aparece no sonho dela, e eles começam a conversar, ele fala, ai, eu não sabia que você tinha saído da clínica, como é que você tá e tal. E ele diz também pra Ana que seguiu ela naquela noite e viu tudo o que aconteceu. Na hora que ele ia começar a contar o que ele viu, porque a Ana não lembra de absolutamente nada, e ele não sabe disso, a madrasta dela chega e agradece ele pelas compras, porque ele era um entregador de compras, e como eu disse pra vocês, era uma cidade rodeada pelo lago, então as entregas eram feitas de barco, e ele era o entregador do mercado. Então ela agradece e leva a Ana pra dentro de casa, então uma coisa muito suspeita. Depois do jantar naquela noite, a Ana, ela vê a luz do chalé da mãe dela aceso e escuta o sino dela tocando, então ela resolve ir até lá. Quando ela entra lá no chalé da mãe, ela vê a mãe dela toda queimada, com o sininho no pulso, tocando, e ela vem se arrastando em direção à Ana. A Ana, ela se abaixa e atrás dela tem uma janela, no caso, assim, na parte de cima, porque ela se abaixou. A mãe aponta pra janela atrás da Ana e grita: assassina. A Ana fecha o olho e dá um grito, e a Alex chega e pergunta o que foi que aconteceu. A Ana conta tudo o que aconteceu e as duas começam a acreditar que a madrasta foi responsável pela morte da mãe. No outro dia elas estão conversando no banheiro, dentro da banheira. A madrasta, ela bate na porta e pergunta se alguém quer ir pra cidade com ela, porque ela tá indo. A Alex fala pra Ana pra ela ir, porque enquanto a madrasta e ela estão fora, ela vai ficar investigando na casa pra ver se acha alguma pista. A Ana diz que vai, então a Ana sai do banheiro e elas vão pra cidade. Chegando lá, elas vão almoçar numa lanchonete e a Ana percebe que a madrasta dela, a Rachel, tá usando um colar de pérolas. E a Rachel, quando vê que a Ana tá olhando pro colar, ela fala assim: ah, foi um presente de uma paciente minha, que era muito rica, e esse colar é a única coisa de valor que eu tenho. Guardem isso, porque essa informação do colar vai ser muito importante no decorrer do filme. Bom, a Ana, ela olha pro balcão ali da lanchonete, onde tem várias cadeirinhas para as pessoas sentarem no balcão, e ela vê 3 crianças. Uma dessas crianças é aquela menininha ruiva do sonho dela, e ela vira e fica olhando pra Ana. Nisso, a Ana olha de novo e as crianças sumiram. Bom, elas vão até o mercadinho onde o Matt trabalha, e ela dá um jeito de ficar sozinha com o Matt pra poder perguntar pra ele o que foi que ele viu aquela noite, que ela não lembra de nada. Quando ele começa a querer contar pra ela, o chefe dele chama e fala que precisa de ajuda ali pro carregamento de novas mercadorias, e eles combinam de se encontrar de noite na pedreira que tem perto da casa da Ana. E aí fica tudo combinado. Chegando em casa, a Ana começa a procurar a Alex pra poder contar pra ela que o Matt não disse nada, mas que eles iam se encontrar de noite.
E aí ela acha a Alex dentro do closet da madrasta, procurando provas. Bom, as duas começam a fuçar as gavetas dali do closet dela e acham no fundo da gaveta, bem escondido, uma necessaire com várias injeções e tranquilizantes. Então elas começam a suspeitar que tem alguma coisa muito errada ali. Apesar dela ser ex-enfermeira, é um pouco suspeito que ela ainda tem esse tipo de coisa em casa ali, já que ela não trabalha mais com isso, enfim. Elas acham esquisito. No horário marcado com o Matt, de noite, as duas vão até essa pedreira pra poder encontrar ele, só que o Matt não aparece. Então elas ficam esperando um tempão ali e nada do Matt aparecer, então elas voltam pra casa e vão dormir. No meio da noite, alguém entra pela janela do quarto da Ana e é o Matt. O Matt, ele tá todo molhado e diz que escorregou e bateu as costas e que tava sentindo muita dor, então ele pede desculpa pra Ana por não ter comparecido ao encontro deles. Mas ele diz que precisa dizer pra ela o que viu naquela noite, então do nada ele beija a Ana. A Ana coloca a mão nas costas dele e sente que tem alguma coisa muito bizarra ali. Então, do nada, o Matt se afasta dela e começa a se entortar todo, como se a coluna dele não existisse mais. E ele começa a dizer que tá sentindo muita dor, muita dor. E a Ana fica desesperada. Então, ele segura nos dois pulsos da Ana e fica pedindo pra ela segurar ele. Fala assim, não me solta, me segura. E ele diz que a mãe da Ana tentou alertar ele, mas ele não ouviu. Então ele começa a gritar pedindo ajuda da Ana e segurando o pulso dela. Nisso a Ana consegue se afastar dele e sair do quarto e fechar a porta. Nisso que ela sai do quarto já tá de manhã. Então ela fica tipo, o que foi que aconteceu? A Ana olha pela janela e vê que tem vários barcos de resgate dentro do lago procurando alguma coisa, e inclusive tem um helicóptero. Quando a Ana olha para um dos barcos, eles acharam alguma coisa, o mergulhador achou alguma coisa, e ele puxa o corpo do Matt. Então a Ana fica horrorizada com aquilo porque ela vê que o Matt está morto. O policial vem conversar com ela e ela fala que eles tinham marcado o encontro, mas que ele nunca apareceu. E aí o policial diz pra ela que ele provavelmente sofreu um acidente, que algum galho bateu nas costas dele e ele quebrou toda a coluna dele e se afogou. A Ana vai até o pai dela e conversa com ele. Ela fala que o Matt queria contar alguma coisa pra ela e que a madrasta sabia disso, e do nada o Matt aparece morto, como se fosse um acidente e que aquilo era muito suspeito. O pai começa a ficar com muita raiva e diz pra ela que aquilo não tinha nada a ver e que tinha sido só um acidente. A Ana, ela sai chorando e vai pro quarto. Nisso a Alex entra no quarto dela e a Ana conta tudo que tinha visto de noite, que tinha visto o Matt, que o Matt tinha conversado com ela e que ele tava com a coluna quebrada. E a Alex fala que provavelmente tinha sido um sonho. E aí a Ana mostra pra ela os pulsos dela que estão com marcas de mão, tá roxa. Então ela fala, não foi sonho, tem marcas aqui, ele tava segurando os meus pulsos me pedindo ajuda. Então as duas decidem que definitivamente elas vão começar a investigar a madrasta delas. Elas começam a ligar pra vários lugares onde a madrasta diz que trabalhou quando ela deu a referência ali de trabalho, né, pra começar a trabalhar na casa da mãe delas como enfermeira da mãe delas, e ninguém conhece essa pessoa. De noite era a festa de boas-vindas que a madrasta tinha dado pra Ana, então ela convidou várias pessoas da cidade pra festa. A madrasta tá se arrumando quando a Ana entra no quarto dela e ela tá passando batom e tal, e a Ana começa a olhar de novo pro colar. A madrasta então resolve colocar no pescoço da Ana e diz que ficou bonito nela e tudo mais. E a Ana pergunta qual é o nome verdadeiro dela, então ela fica muito revoltada. E a Ana diz que pesquisou o número ali, meio que do CPF dela, e que era de uma outra mulher, uma professora, que morava em outro estado e que sabia que não era ela, que era essa pessoa. E ela começa a ficar com muita raiva e começa a espremer o colar no pescoço da Ana, como se quisesse enforcar ela. A Ana diz que vai contar tudo pro pai dela sobre isso, sobre o nome falso e tudo mais. E ela olha pra Ana e fala que ela e o pai dela já conversaram sobre esse comportamento da Ana, inclusive com o psiquiatra dela, e depois manda a Ana sair do quarto dela e a Ana sai. Na festa, as pessoas da cidade pequena, elas fofocam muito e elas sabem que a Rachel é ex-enfermeira da mãe delas. Então, tipo assim, ela começou a ter um caso com o marido da mulher que ela cuidava, né? Que no caso era o pai das meninas. Então, as pessoas olhavam pra ela torto. Porque, tipo assim, como é que você tá com o marido da sua paciente? Então, as pessoas não gostavam dela e ela começa a ficar super desconfortável. E vai pra cozinha terminar ali de pegar o jantar, enfim. O pai da Ana percebe que a madrasta tá super desconfortável e manda a Ana ir atrás dela pra ajudar ela ali, pra dar uma força. E aí ela tá fazendo um
tipo um peru assado, uma coisa assim. E ela coloca ali no balcão pra esfriar e, enfim. A Ana fala que tá ali pra ajudar ela. E ela fala, então tira o lixo pra gente jogar fora. E a madrasta sai deixando ela sozinha. A Ana tira o lixo e aí do nada cai uma lata de molho de tomate que vai rolando até embaixo do fogão. E quando a Ana se abaixa pra pegar essa lata, surge aquela menininha ruiva de novo embaixo do fogão, tipo se arrastando, uma coisa esquisita. E ela fala pra Ana que a Ana é a próxima. Então a Ana se assusta, se afasta e acaba derrubando o peru assado da madrasta que tava em cima do balcão, porque ela empurra o balcão quando ela se assusta. E aí a madrasta chega bem na hora e começa a gritar com ela de todas as formas possíveis. E o pai também chega na hora e bota a Ana de castigo, manda a Ana ir pro quarto porque ela tá de castigo. Então foi tipo assim, ele nem quis saber o que tava acontecendo com a filha dele. Simplesmente ela é culpada e vida que segue. Mais tarde a Ana tenta de novo conversar com o pai dela sobre a madrasta, só que dessa vez ela conta que a madrasta tá usando um nome falso e ele fica muito puto com ela e diz que ela tá tentando separar a família e começa a gritar com ela e diz que ele vai casar com ela em breve, que é pra ela aceitar tudo aquilo. No outro dia, ele tem uma viagem a trabalho pra fazer e vai deixar as meninas sozinhas com a madrasta. Muita coragem. E, enfim, ele confia muito nela. A madrasta fala que é pra elas irem se arrumar porque elas vão pro enterro do Matt, né, que é naquele dia. Durante o enterro, a Ana, ela vê aquela menininha ruiva entre as pessoas que estão ali ao redor do caixão e a menininha ruiva começa a conversar com ela. Aparentemente, só a Ana vê essa menina. Então a menina sai correndo pelo cemitério e a Ana sai correndo atrás da menina. Então é assim, bizarro. Acaba caindo dentro de um tipo de cova e vê 3 crianças, de novo, as mesmas crianças que ela viu lá no restaurante, a menininha ruiva e 2 menininhos. E aí ela lê o nome ali na cova tripla e eram 3 irmãos, 2 meninos e uma menina. E aí ela vê o sobrenome e tal e pega pra poder pesquisar depois. Chegando em casa, ela pesquisa o sobrenome e ela vê que tem um caso criminal relacionado a esse sobrenome. 3 irmãos, 3 crianças, foram assassinadas pela babá. E como que era o modus operandi dessa babá? O pai dessas crianças tinha ficado recém-viúvo, porque a mãe delas morreu, e ele contratou uma babá. Nisso, a babá se apaixonou pelo pai das crianças e quis acabar com a vida das crianças. Então, o que ela fez? Ela dopou as 3 crianças com um tranquilizante e depois matou as 3. Enterrou numa cova rasa. Depois a polícia, ela procurando ali os corpos, ela encontrou os 3 corpos, fez exame, descobriu e tal que eles tinham sido dopados e ela passou a ser a suspeita número 1. Na época a babá tinha apenas 18 anos e estava desaparecida desde então. Ela foi olhar as fotos da família, né, pra saber como que era a mãe e antes da babá, né, quando a mãe ainda estava viva, e ela percebeu que a mãe sempre usava um colar de pérolas idêntico ao colar que a madrasta dela usava e disse que tinha ganhado de uma cliente. Esse colar de pérolas, ele era bem específico, porque ele era um colar de 3 voltas e não só de 1. Então, ela fica super suspeita, inclusive ela conta tudo pra Alex. Elas decidem que precisam pegar esse colar para poder levar pra polícia e contar a história para que os policiais saibam que a madrasta delas é a babá que matou as crianças. Então elas inculcam que precisam pegar esse colar para poder provar de alguma forma. Bom, acontece que o quarto tá trancado. E a doida da Alex, ela decide que vai entrar pela janela do quarto para poder abrir a porta pra Ana. Nisso a Ana escuta um grito da Alex e quando ela vai até o quarto da madrasta, a porta tá aberta e a madrasta tá segurando o colar e pergunta pra Ana se era aquilo que ela tava procurando. A Ana fica olhando, tipo, sem saber o que dizer, e a madrasta diz assim, pode ficar com o colar se você quer tanto ele. E quando a Ana vai pegar o colar, a madrasta, ela tá com uma seringa de tranquilizante e ela tenta dar esse tranquilizante pra Ana. As duas começam uma briga muito louca, porque a madrasta tá tentando injetar o negócio nela ali e ela não quer, né? Óbvio. A Ana corre e consegue se trancar dentro do quarto da Alex. Bom, no quarto da Alex, a Alex tá desmaiada em cima da cama. A madrasta já tinha dado a seringa nela e arrastado ela até lá, então a Ana fica desesperada. A Alex não tá conseguindo fazer nada, né? Ela tá ali caída, mas ela fala pra Ana pegar o colar e fugir até o xerife e dizer tudo que tá acontecendo pra poder pedir ajuda. Então a Ana consegue fugir, ela pega o carro e vai até o xerife. Chegando lá, ela conta tudo e ela leva o colar. E o xerife diz que precisa ligar
ligar pra poder ver algumas informações, pra ver se batem, mas que ele lembra sim desse caso das crianças, que foi um caso que chocou todo mundo, porque foi um caso bizarro e que ainda não tinha sido solucionado, né? Porque a pessoa não tinha sido presa. A Ana deita no sofá que tem ali na delegacia e cai no sono. Quando ela acorda, a madrasta dela tá lá. A madrasta, ela tá com uma seringa na mão e ela injeta na Ana com a ajuda do xerife, que segura a Ana, porque ela começa a se debater. E aí ela injeta a seringa de tranquilizante na Ana. Ah, detalhe. Antes de dormir, a Ana, ela fala pro xerife, né? Ela conta a história lá da babá e fala que a Alex estava dopada em casa, porque a madrasta tinha conseguido dopar ela, que ela precisava de ajuda pra Alex, porque, enfim, né? A irmã dela tava dopada. E aí, beleza. Nisso, que eu falei pra vocês, a madrasta injeta tranquilizante na Ana e leva ela até o carro. Chegando em casa, a madrasta tá conversando com a Ana tá super dopada, mas ela tá consciente. E ela começa a dizer pra Ana que o sonho dela era ser mãe, mas que ela era estéril. E que a Ana tava tirando a única chance dela de ser mãe, fazendo tudo aquilo. E aí a Ana vê que tem uma faca do lado, assim, da cama dela, que ela tinha deixado ali. E ela tenta pegar essa faca. E aí a madrasta pega antes, porque ela tá meio lerda, né, que ela foi dopada. A Ana acaba caindo no sono e vai com Deus. A Ana, ela acorda da sedação no meio da noite e ela vê uma poça de sangue na porta do quarto dela. Nisso ela vai seguindo, porque a poça foi arrastada, então como se alguém tivesse arrastado um corpo. E a Ana vai seguindo os rastros de sangue até chegar fora da casa. Fora da casa tinha uma caçamba de lixo. Esse sangue ia até dentro dessa caçamba de lixo. E a Ana começa a seguir. E quando ela abre essa caçamba de lixo, tem um saco preto. Quando ela abre o saco preto, a madrasta dela tá lá, toda ensanguentada, morta, com o olho aberto. E a Ana fica super assustada e quando ela olha para trás, a Alex tá lá toda suja de sangue com uma faca na mão, dizendo que aquilo foi necessário, que se ela não fizesse aquilo, a madrasta faria primeiro com elas, e as duas se abraçam. Nisso, o pai chega de viagem e na hora que ele joga o farol do carro nas meninas, ele vê as meninas cheias de sangue e ele fica desesperado. E aí a Ana começa a dizer que não é pra ele brigar com a Alex, porque ela fez aquilo pra defender elas e começa a contar. O pai fica olhando pra Ana sem entender nada e fala assim, do que você tá falando? A Alex tá morta e você sabe disso, ela morreu junto com a sua mãe. E aí a Ana fala que não. E ela olha o reflexo dela no vidro, né, na janela ali, e vê que ela tá simplesmente cheia de sangue e é ela que tá com a faca na mão. E ela começa a lembrar da noite da morte da mãe dela. O que aconteceu naquela noite foi o seguinte, porque a Ana começa a lembrar e começa a mostrar pra gente. Realmente aconteceu aquela parte lá da festa no lago. A Ana sai correndo e chega até em casa. Ela vê o pai e a madrasta juntos na cama. Ela fica muito possessa de ódio e nisso ela vai até a casa do chalé da mãe dela. E do lado tem meio que um galão de, não sei se é gasolina, alguma coisa inflamável. E tem uma torneirinha. Acredito que seja para encher o tanque dos barcos, já que é uma cidade que fica praticamente dentro do lago. Acredito que todo mundo tenha um galão de reserva para poder, enfim, abastecer os barcos. A Ana, ela pega um regador de plantas e ela enche com aquele líquido ali inflamável. E nisso ela esquece de fechar direito o galão, a torneirinha do galão, e fica pingando aquele líquido inflamável. A Alex chega, porque a Alex seguiu ela até ali pra ver o que estava acontecendo, e uma lamparina cai no chão e quebra. A mãe delas toca o sininho, porque não tá entendendo nada do que tá acontecendo, e a Alex vai até o quarto da mãe dela. A mãe dela grita a Alex e a Alex vai até lá. A Ana, ela tá nem aí, ela sai correndo com o regador ali cheio de coisa inflamável, porque o plano dela era colocar fogo na casa com a madrasta e o pai dentro, pra poder se vingar dos dois, que ela tava com muito ódio. E aí, na verdade, começa a vazar o líquido e ela não vê. E aquela lamparina, o fogo dela chega até o líquido e explode aquele galão, explodindo o chalé da mãe, com a mãe e a Alex dentro. Então ela foi quem matou a mãe e a irmã. E nisso o cérebro dela bloqueou toda aquela lembrança. E ela ficou desesperada, porque ela descobriu que foi ela que matou a mãe e a irmã. E que a irmã estava morta, já que ela via a irmã, então pra ela não fazia muito sentido. Então no filme inteiro, ela vê a irmã, mas ninguém mais vê a irmã, porque a irmã dela tá morta. Esse é o plot twist dos plot twists desse filme, porque
É um atrás do outro, mas esse é o mais chocante. E aí a Ana, depois da morte da mãe da irmã, ela tentou se matar, ela cortou os pulsos, e aí que ela foi parar naquela clínica psiquiátrica do começo, que ela tá contando o sonho pro psiquiatra dela, então fazia total sentido. Aí vocês me perguntam, beleza, se a madrasta não era a culpada de nada, se ela não era a babá, de onde que a Ana tirou isso? Já que era uma coisa real, ela pesquisou e ela viu que era um caso real, então não fazia sentido ela ficar vendo aquelas crianças se não fosse uma coisa real. E aí, obviamente, a Ana, ela volta para a clínica psiquiátrica e a gente entende da onde que ela tirou aquela história. Acontece que a colega de quarto, né, do quarto da frente da Ana, que não queria que ela fosse embora, era simplesmente a babá. E como ela sempre contava pra Ana as histórias de quando ela se apaixonou lá pelo cara e matou as crianças, a mente da Ana criou todo um rolê que fez ela acreditar que aquela pessoa era a madrasta dela, que matou as crianças, e ela criou toda uma fantasia na cabeça dela, inclusive que a irmã dela estava viva. Então, não faz nenhum sentido, é uma coisa muito bizarra. E aí vocês me perguntam, tá, mas e o colar? Foi uma coincidência, acreditem se quiser. A madrasta dela realmente tinha ganhado aquele colar de uma cliente falecida, que era muito rica. Então, a Ana confundiu tudo e, bom, o surto, né? A pessoa já não precisa de muito pra poder juntar peças. Ainda teve esse colar ali no rolê todo e aí a menina surtou de vez. A madrasta dela era inocente da morte da mãe, mas era uma cachorra, porque simplesmente estava dormindo com o marido da paciente dela enquanto ela estava morrendo de câncer. Então ela realmente não prestava, mas ela não era nenhuma assassina, ela só era uma aproveitadora sem noção e sem ética e, enfim, não vou falar as palavras aqui do que eu acho. E aí também a Ana se lembra que foi ela que matou o Matt. Naquele dia, o Matt apareceu sim na pedreira para conversar com ela, e ele conta que viu que foi ela que matou, e aparentemente toda vez que alguém fala pra Ana que foi ela que matou, o cérebro dela bloqueia aquela memória, então ela não lembrava que tinha encontrado o Matt na pedreira. Nisso, ela empurra ele do penhasco e ele segura nos pulsos dela. Por isso ela tava com aquelas marcas roxas no pulso. E ele fica pedindo pra ela não soltar ele, pra ela ajudar ele. Por isso que naquela hora no quarto, ela criou toda aquela fantasia de que o Matt estava pedindo ajuda pra ela. Mas na verdade foi real. Ele tava pedindo ajuda porque ele tava pendurado da pedra e ele ia cair, quebrar a coluna. Que foi o que aconteceu. Ele caiu um monte de galho dentro do lago, quebrou a coluna e se afogou. Então a Ana, ela matou milhões de pessoas, né? Ela matou a mãe, a irmã, o Matt e a madrasta. Então, assim, a bicha era louca. E ela não lembrava. Então, ela começa a lembrar aí que é pra gente poder raciocinar. E aí é isso aí. É um filme muito bom, muito bom. Então, quem quiser assistir, eu já contei tudo, inclusive dei muitos spoilers, né? Inclusive o spoiler final. Mas vale super a pena assistir. Eu assisto várias vezes, mesmo sabendo de todos os plot twists, eu assisto. Porque eu acho muito bom. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser me dar sugestão de filmes pra ver também, toda semana eu vou trazer esse quadro pro canal, que é o Contando e Explicando Filmes de Terror. Inclusive, eu criei uma playlist, vou deixar aqui nos cards, só de Contando e Explicando. E eu sei que vocês gostam. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. E a gente se vê num próximo vídeo.